Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca Cia das Bruxas. Hoje a gente vai falar sobre religião e cultura, tá? Até mais! A gente vai falar um pouquinho sobre religião e cultura. Bom, em primeiro lugar, a religião, ela nasceu antes da cultura. Aliás, a cultura, ela se desenvolveu em função do aspecto religioso, né? Então, quando a gente vai pesquisar, por que as pessoas começaram a pintar nas cavernas, pôr as mãos em cima dos bisões, fazer aqueles desenhos, as pinturas rupestres? Aquilo era uma intenção mágica, né? Então, você desenhava aquilo que seria a caça e você imaginava-se colocando a sua mão ali. As performances, a dança, o teatro, sempre tiveram um cunho xamânico. Era como se você estivesse vivendo os animais que você teria de enfrentar, é como se você estivesse simulando uma caça, ou você estivesse simulando a situação de você estar incorporando uma divindade. E a música, o ritmo, a parte das belas artes, tudo teve o início no ímpeto, né, na sede, né, de plenitude que as pessoas buscam através da religião. É a sede de transcendência, né? É a sensação de não estar abandonado, sozinho, numa situação totalmente vulnerável, né? Pensar que assim existia animais predadores, o clima mudava drasticamente, pondo em risco a vida, a existência da humanidade. E assim, existia movimentos celestes que pareciam estar falando alguma coisa. Eu já falei em outro vídeo, né? A astrologia é praticamente a mãe da humanidade, né? Porque quando as pessoas começaram a olhar para o céu e perceberam que existiam ciclos, né? Elas perceberam que elas poderiam confiar nesses ciclos e que existiria a primavera, existiria um momento de plantar, um momento de semear, um momento de cultivar e um momento de colher e armazenar, porque viria o inverno, e isso possibilitou à humanidade criar as cidades, criar as vilas, os seus pequenos núcleos, né, familiares, e poder criar agricultura, entender os ciclos da lua, os ciclos de fertilidade. Tudo isso veio, né, da astrologia, que no início ela tinha um viés religioso, né? Quando vocês olham para o céu, imaginando que ali existe uma energia superior, aquela energia superior está mostrando a vontade dela através daquele movimento daqueles planetas, e você tem de traduzir essa linguagem, você está supondo que esteja entendendo os desígnios de Deus, né? E nisso nasceram todas as religiões xamânicas. O xamanismo é o primeiro movimento religioso, é o primeiro movimento, e é o movimento mais legítimo, né? Porque você você não precisa de uma fonte humana, né? Um livro escrito, para você buscar as suas referências, o seu entendimento daquilo que seria os desígnios de Deus. Você pode, a qualquer momento, consultar diretamente da fonte. Era uma religião que, sim, algumas pessoas se destacavam por ter uma facilidade maior de realizar esse entendimento, e essas pessoas, criou-se o que a gente chama de classe sacerdotal, os xamãs, né, as pessoas que eram chamadas, o xamã, eu gosto muito de esclarecer que assim, a palavra xamã não é indígena, ela é uma palavra de origem siberiana, mas ela traduz uma manifestação religiosa presente em todas as culturas, né? E que indígenas, africanos, asiáticos, em diversos pontos, com muitas semelhanças, né? E por isso dá para você dizer que é xamanismo, que é tudo,
né? São todas as religiões, mas assim, cada uma vai ter um viés, pode ter uma nomenclatura diferente, mas são técnicas xamânicas presentes em todas essas religiões. E nessas técnicas, existia um pressuposto que o xamã, o que seria o sacerdote dessas religiões, ele seria alguém que teria passado por ou uma doença, ou um grande problema, um grande desafio, né? E da resiliência, da capacidade dele de se curar, de se reerguer frente àquela situação, ele se tornava uma pessoa que tinha capacidade de também fazer alguma coisa e mediar essa ligação com o divino. Então, era aquela coisa, existia uma legitimidade porque aquela pessoa realmente, ela provavelmente conversava, tinha alguma capacidade maior, visto que conseguiu superar alguma coisa que os outros não estavam superando. Então, era o chamado, às vezes era uma doença, era um problema de saúde, alguma coisa bem grave. E a pessoa se tornava um curador e um conselheiro. Já que ele tinha esse elo mais fácil, né, ele se tornava um conselheiro. Nesses caminhos que ele percorria no plano astral, que a gente chama de jornada, existiam seres que auxiliavam, seres antropomórficos, animais, divindades e personificações de seres que eles começavam a ter, e isso em todas as religiões. E aí criou-se o que a gente chama de paganismo, que é aquela coisa cada... Tem várias divindades para várias coisas, existem divindades que são superiores, divindades que são mais do nosso cotidiano, para assuntos mais relacionados com a vida prática do ser humano. E todas as culturas têm. Então, todas as culturas vai ter uma deusa do amor, um deus do sol, uma deusa da lua, alguém que rege os mares, as águas, enfim. E aí a gente fala assim, tá, e toda a cultura veio disso, porque quando a gente pensa em arte, principalmente, a gente pensa assim, em tradução simbólica de universos, estética, dedicado a alguma coisa que não tem utilidade para a gente. Então você pensa assim, você faz uma pintura, você não vai comer aquela pintura, você não vai... Aquilo não tem uma utilidade, mas você tem traduzir uma imagem, traduzir um ser, traduzir uma intenção. Sempre foi uma ligação com o divino. Tá? Experiências que você teve em outras dimensões, experiências que você deseja ter, a estética daquilo que você enxerga, a tradução do seu universo para deixar para a posteridade, enfim. Toda a cultura se desenvolveu assim. E aí, só que acontece que o sacerdote, o xamã, ele se tornou uma figura bastante importante. E em todas as culturas, esse sacerdote se tornou muito ligado ao poder, né? Então, quando começou a existir quem iria mandar, quem seriam os líderes, assim, o sacerdote tinha que estar também afinado com esse poder político, porque senão ele podia derrubar esse poder político. Então começou a existir os conchavos, né? Então é aquela história, não é interessante que qualquer pessoa possa ter contato com o divino e não precisar do sacerdote e não estar sujeito a algumas regras, algumas coisas que eles vão determinar que seriam para dar coesão para aquele grupo, mas também para deixar eles meio que subservientes ao poder, né? E disso começou a haver a divisão, a dissociação, aí começaram a aparecer essas religiões que são escritas, com mandamentos, com isso pode, aquilo não pode, vai para o inferno, vai sofrer, existem divindades do mal, não deu certo a magia, então foi porque a divindade do mal não quis.
Começou a aparecer essas coisas, né? E isso foi crescendo e foi tomando. Hoje são as religiões organizadas, elas todas pegaram esse nicho religioso e elas tentaram sistematizar, organizar, hierarquizar e centralizar coisas tipicamente masculinas. Só que as religiões xamânicas sempre existiram e elas normalmente elas estão mais presentes em religiões que são matriarcais, né? E aí a gente fala assim, tá, mas então sempre existiu perseguição à religião, as religiões xamânicas, a bruxaria, e aí as religiões institucionalizadas, elas são contra a multiplicidade de divindades, e aí a gente fala assim, eu não sei não. Porque, por exemplo, né, se a gente for pegar hoje, qualquer pessoa minimamente conhecendo, minimamente informada, tem conhecimento de que a deusa do amor é a Vênus, o deus do Olimpo era o Zeus, era o Júpiter, ou então é o Odin, é o Thor, né? Essas divindades, elas, mesmo que vocês não cultuem, mesmo que vocês não tenham assim interesse na religião pagã daquele tempo, vocês sabem quem é. E assim, não é pecado você ter uma escultura de Vênus, não é carregar um martelinho de Thor, essas coisas não são problemáticas, né? E aí a gente entende que a questão não é só, não é o politeísmo, não são as divindades, não são as práticas xamânicas dentro da bruxaria, mas sim a dominação, né? Porque se forem divindades brancas, europeias, masculinas, né? Tudo bem. Daí tudo bem, quer dizer, uma pessoa sabe, é universal, não tem quem não saiba, a Vênus é a deusa do amor. Você pode ser um cristão fundamentalista, mas você manda um cartãozinho de Dia dos Namorados com o Cupido. Não é pecado. Colocar o Papai Noel não é pecado. Colocar o Coelhinho da Páscoa não é pecado. Mas as bruxas são más. O Deus chifrudo é demônio. E aí então a gente percebe que, assim, a questão não é, isso aqui não está na Bíblia. Não, não é. A questão é manter um status, o status quo do jeito que está, em que existem pessoas que têm que se sujeitar, o divino sempre é masculino, o divino sempre vai ser punitivo, né? Para que as pessoas se mantenham obedientes, subservientes a algum sistema, e não tem uma questão de reconhecer o divino feminino, o divino africano, o divino asiático, o divino de outros povos, enfim. Não, tem que ser aquele padrão que está dentro mais ou menos do que eles aceitam. E existe também, por outro lado, e isso também é uma questão cultural, e uma questão cultural inclusive mais recente, que à medida que existe mais mídias divulgando, a internet, são vídeos, são sites, existe também a questão da coisificação, né? De tornar a bruxaria uma coisa mais rasa, né? Então, aquela coisa, você quer ser bruxa? Tá, então você compra esse kit aqui, que vem um caldeirão, 7 velas, umas essências, algumas ervinhas e 3, 4, 5 cristais. Tá, você tem aquilo lá, você já virou bruxa. Não, sim, a roupa preta e o chapéu. Você tem que ter esses itens, né? Pode incluir ainda um cálice, um atame e um pentagrama. Tá, vocês colocam aquilo tudo ali, tá? Vocês já viraram bruxa e a bruxaria e a magia, ela se torna uma coisa assim, que parece que o poder verdadeiro
está na cor da vela, de você alinhar a cor da vela, a cor do cristal, a pedra, a erva, o incenso que você vai usar, enfim. A hora, a lua, né? E deixando de novo de lado a ideia qual é a função da religião, gente? A função da religião é o religar. A função da religião é você ter a possibilidade de se comunicar com outros planos. A materialidade dentro de uma religião é linguagem. É linguagem. Né? Então a gente fala, se de um lado existe a questão da intolerância, ela vem da questão de existir a necessidade de uma dominação, existe uma outra coisa que é a banalização da religião também com essa mesma intenção. Então, quando a gente fala assim, estão desvirtuando a bruxaria, as pessoas estão traduzindo a bruxaria só como soprar o pó de canela na porta, acender a vela cor-de-rosa para o amor e encher a casa de incenso, de cristais, você já se tornou uma bruxa. Isso também preenche os requisitos da mesma classe, né, que quer as pessoas que continuem meio que obedientes, subservientes. Porque quando você você transforma a bruxaria só nisso, você está dizendo assim, uma modinha, deixar o ambiente mais bonitinho, você coloca umas flores, uns cristais, tá? São energias. Né? Então, quando a gente... às vezes, não que eu seja contra, mas às vezes as pessoas começam por aí, né? A gente não pode falar assim, não gosto de tal linha dentro da bruxaria, porque eu quando comecei a estudar astrologia, eu estudava astrologia de jornal, eu não tinha... A gente conhece a coisa pela forma mais banal, né? E aí, à medida que a gente vai se apaixonando, a gente vai se aprofundando e vai vendo que aquilo lá, gente, era a coisa mais boba que existe. Mas é importante, sim, que existam essas divulgações, porque quem não conhece a bruxaria, ou quem já vem com o preconceito de que é do mal e não sei o quê, de repente você sopra um incenso, um pauzinho de canela na porta, a pessoa fala assim, nossa, bobinha, né? Deixa ela fazer isso, né? E aí vai diminuindo também essa questão do preconceito, mas que essa banalização é importante que os bruxos, eles coloquem, tudo bem, gente, vocês querem começar com isso? Beleza, mas existe essa parte aqui. Vamos cuidar dessa parte, porque a fome que você tem, quando você faz um curso e você quer aprender a usar cristais, a usar ervas, não sei o quê, na verdade o que você está buscando é respostas, é sentido para a vida, sentir que é o seu senso de pertencimento e o seu lugar no mundo. Então, quando a gente fala assim, é porque hoje em dia a gente hoje não depende de plantar, a gente nem sabe planta, como é que planta, né? A gente vai no mercado, já compra as coisinhas tudo embaladinha, né? Como que aquilo foi parar ali, a gente não conhece os processos, né? Mas assim, mas a ânsia, né? Se não é mais a coisa do alimento, né? É uma ânsia de significado. Existe pesquisas falando a respeito da epidemia de suicídios no mundo, né? Quando a gente fala em suicídio, a gente está falando assim, as pessoas não estão conhecendo o valor delas, a importância delas no mundo. Né? E por que elas não têm esse conhecimento? Porque elas acham que a vida está tudo banal, a vida não tem um propósito, a vida não tem uma razão de ser e não existe nada depois ou um para quê de tudo aquilo. Essas respostas todas elas vêm do aspecto religioso. Né? Eu vi uma reportagem esses dias falando que o suicídio mata mais que guerra, mata mais que doença. Parece que a cada 40 segundos alguém se mata no mundo. Então, a religião é importante, gente. A religião é importante. É importante introduzir na cultura
os vieses, né? As possibilidades religiosas que as pessoas possam ter, sim, é importante. É importante ler. Quer dizer, eu muitas vezes, as pessoas me procuram, falam assim, eu quero ser bruxa. Eu falo assim, vamos começar primeiro com a leitura? Por quê? Porque às vezes não é o seu caminho, né? Então é importante você conhecer. Eu gosto muito que as pessoas falem assim, gente, ao invés de começar fazendo magias, começa lendo, começa entendendo a história, começa fazendo uma comparação da sua religião de origem com essa, sabe? Começa a fazer com outras. Vê o panorama, vê se vocês não enxergam quando começam a estudar várias. Lógico que vocês não vão fazer curso agora esqueci o nome. Para ser padre, né? Teologia, vocês não vão precisar fazer uma faculdade de teologia para fazer os estudos das religiões, mas assim, sim, dá uma olhadinha, lê um livro, lê algum material sobre cada uma e começa a entender o que está sendo buscado em cada uma delas. E daí vocês vão entender que muitas coisas convergem, que são caminhos que foram encontrados, né? É sempre assim, né? Quer dizer, os caminhos, as pessoas vão tateando, né? Olha, parece que é isso, parece que é assim, assim parece que funciona, assim parece que dá para replicar. Então vamos entender e vamos sentir, vamos afinar essa percepção. O mundo está muito grosseiro, né? Está muito assim, as coisas, as pessoas estão insensíveis, né? A pessoa fala falta de empatia, mas é falta de alma mesmo, é aquela coisa, não tem a percepção daquilo que não é muito pé no chão, muito prático, muito tá batendo na tua cara, você não percebe. Né? Então, quando você volta e pensa assim, não, gente, eu estou sentindo que, eu acho que vai estar chegando a lua cheia, porque eu estou sentindo uma vontade de sentar, meditar, fazer alguma coisa nesse dia. Eu estou percebendo que, estou tendo uma intuição que é melhor não ir em tal lugar, né? Que é melhor ficar aqui. Eu estou sentindo necessidade de cuidar das minhas plantas, fazer alguma coisa, limpar minha casa, parece que não está bem, a energia não está boa aqui. E de repente tudo isso você vai introduzindo e aí quando você ouve que existem pessoas que acreditam nessas coisas, você fala assim, não, gente, tem a ver, isso não é invenção, essas pessoas não são malucas ou do mal, né? Então assim, é importante. O aspecto cultural na bruxaria é importante. A bruxaria, ela tem uma questão que eu gosto muito, que é uma das coisas que eu mais gosto, aliás, que é a questão sempre se atualizando, né? Era do princípio da bruxaria, da magia, a ideia de que cada mestre, cada professor teria que acrescentar um pouco da sua experiência. E por isso eles não tinham um livro oficial, porque eles tinham a ideia de que as coisas vão mudando, as gerações vão avançando, as coisas, o que é importante hoje às vezes não vai ser importante amanhã, né? Quando eu tinha 13, 14 anos, eu fiz curso de datilografia, gente. Eu vou falar essa palavra, vai ter gente que não vai saber o que é. Né? Era como se fosse assim, nossa, você... Na sua vida profissional, você não vai poder viver sem fazer curso de datilografia. Teve uma outra coisa que era pior ainda. Mas assim, então assim, são valores que vão evoluindo e que as pessoas têm que se adaptar e entender que não existe conflito. Você não vai ver uma bruxa falando assim, a Terra é plana. Não, gente. Ela não vai confrontar a ciência. Aliás, a gente quando tem nossa ideia de quando a gente mantém os nossos registros, nosso caderno de sombra, caderno de sonho, o grimório, a gente está justamente tentando documentar as experiências para ver se tem algum elo realmente, as coisas estão repetindo, se não é só coincidência, por acaso, as coisas, elas começam, a gente tem essa pelo menos assim, não vou dizer que são estudos científicos, mas a gente tem um pouquinho dessa metodologia de pensar que as coisas
como é uma realidade muito diferente daquela normal, a gente quer estar com o mínimo de racionalidade dentro daquilo, né? Então, sim, a gente busca registrar para ter justamente base de falar assim, não, gente, eu fiz isso, aconteceu assim, eu fiz aquilo, aconteceu assado. Então, tem alguma coisa aconteceu. Não, posso não saber te explicar exatamente como que a coisa funcionou, mas funcionou. Eu tenho registros. Registros meus, registros de outros alunos, registros, então, algumas coisas... É porcentagem grande demais para ser coincidência, né? Então a gente entende e existe essa questão. A cultura, a ligação da cultura e da religião, ela é quase que inerente uma à outra, né? E quanto a gente valoriza e considera a questão de que exista que as pessoas tenham acesso ao conhecimento das religiões como uma coisa vital. Também falo assim a questão de você da bruxaria, a ligação da bruxaria de um modo geral com artes de um modo geral. A gente chama a bruxaria de a arte justamente porque é muito comum que a gente goste de usar a arte como linguagem, assim como eram os ancestrais. Então a gente customiza as coisas, é um bordado, é um crochê, é um tricô, é uma pintura. Os nossos cadernos de sombra são belíssimos, né? A gente faz questão de desenhar ou de pelo menos fazer colagens, coisas que tenham a ver com traduzir visualmente as experiências que a gente teve. Então, assim, a arte ela está totalmente ligada, né? E mesmo as pessoas que escrevem, nossa, gente, tem escritores fantásticos, né? Eu gosto muito de citar o meu gêmeo astrológico, Grant Morrison, que ele usa a parte da magia 100% no trabalho dele, né? Eu não sei se vocês estão sabendo. Porque é a fonte de inspiração. De onde veio o Avatar? O James Cameron fala que foi em sonho. Ele teve o filme inteiro foi um sonho dele. Né? Quanto que a gente perde por desconhecer essa fonte? Né? O quanto foi sequestrado o poder nosso, a nossa criatividade, a nossa capacidade de se ligar nesses outros mundos e com esses outros seres e ter ajuda pelo que hoje são essas religiões organizadas, né? É para pensar. Esse vídeo é vídeo também que aluno me recomendou que tratasse desse assunto, mas gente, eu tô carente de temas, né? Então as pessoas que têm alguma ideia de temas que a gente pode discorrer aqui, a gente agradece, tá bom? Por hoje eu vou ficando, até semana que vem então. Até mais. Não esqueçam de o like, o sininho, tá? E algum comentário para a gente ter, para alavancar um pouquinho as nossas publicações. Tá?